Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. E hoje vamos falar sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Regiane e aqui falamos sobre livros. Se você é um amante da leitura, este canal é para você. Se inscreva, deixe um joinha, comente aí embaixo qual livro você está lendo no momento. E se você não está lendo nenhum, qual foi sua última leitura? Peço desculpas se ficar algum ruído de fundo no som. A prefeitura está limpando a praça aqui do meu bairro, então temos alguns barulhos ecoando aqui em casa. Mas espero que isso não atrapalhe o vídeo para vocês. O clássico do mês de maio foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, e ler Machado de Assis é sempre um prazer. Ainda mais que o meu amor pelo Machado aconteceu aos poucos. Meu primeiro contato foi com Dom Casmurro, como eu já comentei aqui no canal com vocês. Depois eu li Helena, me apaixonei pela fase romântica do Machado. Li o conto A Pianista, que tem aqui resenha no canal, também é um dos meus contos favoritos da vida. E agora eu embarquei em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Este livro é um marco na literatura brasileira e um divisor de águas nas obras do Machado de Assis. Publicado inicialmente em folhetins em 1880, depois em livro no ano seguinte, o romance inaugura o realismo no Brasil com ironia refinada e crítica mordaz à sociedade do século XIX. Temos a Hemeroteca Digital, que é uma biblioteca online que disponibiliza revistas, boletins, jornais, anuários e outras publicações seriadas. E procurando nessa biblioteca de revistas antigas, eu encontrei a Revista Brasileira de 1880, vou deixar a imagem aí para vocês verem, em que está publicado Memórias Póstumas de Brás Cubas. Como inicialmente ele foi publicado primeiro em um folhetim, só depois se tornou livro, temos a versão original disponível para leitura. O próprio autor diz aqui numa nota no livro que após a publicação da história nos folhetins, antes de se tornar livro, ele fez uma revisão e alterou algumas coisinhas, então a versão que temos no folhetim pode ser um pouquinho diferente da versão que temos em livro. E você consegue ler com facilidade, as imagens estão perfeitas, dá para dar zoom. E é bem interessante notar como o nosso português era diferente naquela época. Vou deixar o link aqui embaixo do livro na hemeroteca para quem tem curiosidade e quiser folhear lá aquelas páginas antigas. O narrador Brás Cubas, ele escreve suas memórias depois de morto. Essa perspectiva inusitada permite à narrativa ser livre das convenções sociais e morais que geralmente limitam os vivos. Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade. Advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz a consciência. E o melhor da obrigação é quando, à força de embaçar os outros, embaça-se um homem a si mesmo, porque em tal caso poupa-se o vexame, que é uma sensação penosa, e a hipocrisia, que é um vício hediondo. Mas na morte, que diferença, que desabafo, que liberdade! Como a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao fosso as lantejoulas, despregar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser. Porque, em suma, já não há vizinhos, nem amigos, nem inimigos, nem conhecidos, nem estranhos. Não há plateia. O olhar da opinião, esse olhar agudo e judicial, perde a virtude. Logo que pisamos ao território da morte, não digo que ele se não estenda para cá e nos não examine e julgue.
Mas a nós é que não se nos dá do vexame nem do julgamento. Senhores vivos, não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. Irônico e desencantado, ele revisita a própria vida com sarcasmo e frieza, revelando as hipocrisias da elite carioca, sua vaidade e mediocridade. Ao invés de contar uma história de grandes feitos ou virtudes, Brás Cubas se orgulha de ter sido um não-herói. E sua maior invenção, o emplasto Brás Cubas, um suposto remédio para aliviar a melancolia que nunca chegou a existir. Ele se envolve com mulheres como Virgília, o seu amor adúltero, que me lembrou o suposto triângulo amoroso de Dom Casmurro. Ele persegue o prestígio político e social, mas termina a vida e a narrativa sem grandes conquistas. Seu triunfo final é não ter deixado descendência. Ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. A escrita fragmentada e cheia de digressões aproxima o leitor da mente do narrador, criando uma experiência quase íntima com os seus pensamentos. O humor ácido, os comentários metalinguísticos e a quebra da quarta parede tornam a obra inovadora até hoje. Percebi esse mesmo padrão em Dom Casmurro, já que Bentinho sempre quebra a quarta parede, pois ele fala diretamente com o leitor. Algo que eu passei a reparar nas obras do Machado de Assis é como ele faz sempre uma crítica sutil à escravidão. Machado de Assis, ele era descendente de negros alforriados, então ele melhor do que ninguém entendia e podia se imaginar na situação de um escravo. Em Helena, Machado faz essa crítica não tão sutil. Para quem ainda não leu Helena, tem uma cena em que ela está passeando com o irmão dela a cavalo e eles veem um escravo caminhando de volta para provavelmente a fazenda a qual ele pertence. E o irmão de Helena faz um comentário dizendo que aquele momento deve ser muito triste para o homem, enquanto eles estão fazendo aquela caminhada a cavalo com muito mais mordomia, o homem está caminhando a pé debaixo de um sol quente. Aí Helena diz para ele que talvez aquele momento em que o escravo está andando sozinho até a fazenda pode ser o melhor momento do dia dele, já que ele está livre de todos os seus opressores. É um momento só dele. Já em Brás Cubas, ele tinha um escravizado que era o Prudêncio. Quando ele era criança, o escravo também era criança e ele judiava dele, montava nele como se ele fosse um cavalo. E anos depois, o pai dele deu a carta de alforria, liberou o escravo. E já velho, Brás Cubas encontra com Prudêncio em uma praça. Agora liberto, Prudêncio repete as ações que os seus opressores fizeram com ele. Ele está numa praça, tem um escravo amarrado no tronco e ele está batendo nesse homem. Brás Cubas vê aquilo, chega até Prudêncio, pergunta se o escravo era dele, ele diz que sim. E Brás Cubas pede para ele liberar o homem de volta para casa, tirar ele daquela situação do tronco. E Prudêncio obedece porque ele diz que Nhonhô não pede, Nhonhô manda. E indo embora, Brás Cubas ele raciocina o seguinte: era um modo que o Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas recebidas, transmitindo-as a outro. Eu, em criança, montava-o, punha-lhe um freio na boca e desancava-o sem compaixão. Ele gemia e sofria. Agora, porém, que era livre, dispunha de si mesmo, dos braços, das pernas, podia trabalhar, folgar, dormir, desagrilhoado da antiga condição. Agora é que ele se desbancava, comprou um escravo e ia-lhe pagando com alto juro as quantias que de mim recebera. Vejam as sutilezas do maroto. Brás Cubas, ele nunca questiona a escravidão. Ela é apenas parte do pano de fundo daquela sociedade, revelando a invisibilidade e desumanização dos escravizados. A elite valorizava as aparências e convenções, mas mantém um sistema brutal de opressão. O narrador é um retrato dessa classe moralmente falida. Machado ele denuncia a escravidão não com discursos, mas com personagens e silêncios que fazem o leitor pensar.
Uma das minhas personagens favoritas e a que mais partiu meu coração é a Eugênia. Ela é uma jovem bonita, inteligente e sensível, com quem Brás Cubas tem um breve envolvimento romântico. Ela é filha ilegítima de um homem influente e tem uma deficiência física. Apesar de suas qualidades, ela é descartada por Brás Cubas como possível esposa por causa de sua origem e de sua deficiência. Ele jamais a considera um bom partido porque ela não se encaixa nos padrões sociais da elite. Sua deficiência a torna inadequada para um casamento, mesmo sendo bela e virtuosa. Na verdade, o futuro dela já estava traçado. Se tivesse sorte, conseguiria um emprego para se sustentar. Mas a história mostra que nunca houve sorte para Eugênia. Ao reconhecer-me, ficou pálida e baixou os olhos, mas foi obra de um instante. Ergueu logo a cabeça e fitou-me com muita dignidade. Compreendi que não receberia esmolas da minha algibeira e estendi-lhe a mão, como faria a esposa de um capitalista. Cortejou-me e fechou-se no cubículo. Nunca mais a vi, não soube nada da vida dela, nem se a mãe era morta, nem que desastre a trouxera a tamanha miséria. Sei que continuava coxa e triste. Essa cena é quando o Brás Cubas vai até um cortiço levar esmolas para o povo que vive lá, e nesse cortiço ele encontra com Eugênia. Antes, ela morava numa casa, num lugar melhor, e depois, já de adulta, estava naquela condição muito pobre. Essa rejeição que Eugênia sofre de Brás Cubas mostra a injustiça através da atitude do narrador. Eugênia representa os marginalizados por uma sociedade hipócrita, que valoriza a aparência e a reputação acima de tudo. Ao mostrar como ela é descartada, Machado desmonta os valores dessa sociedade, com elegância e crítica feroz. Por que ler Memórias Póstumas de Brás Cubas? Porque é uma das maiores obras da literatura brasileira, ousada em sua forma e profunda em seu conteúdo. A obra rompe com o romantismo idealizado e propõe uma visão cínica e lúcida da condição humana. Há outros personagens, outros momentos da vida de Brás Cubas. O mais longo momento narrado é o relacionamento dele com Virgília, que é uma mulher casada, e Machado não romantiza essa história, ele a descreve como uma verdade nua e crua, sem disfarçar os defeitos de ambos os personagens. Esta obra prova com elegância e inteligência que não é preciso grandes eventos para criar um grande romance. Basta estar morto e ter um senso de humor. E você, já leu Memórias Póstumas de Brás Cubas? Esta minha edição é da editora Culturama, ela contém mais de 400 notas de rodapé, o que facilitou a minha leitura, já que eu não tive que ficar parando para pesquisar as palavras, porque tem muitas palavras aqui que a gente não conhece, então eu gostei muito. E os capítulos do livro também são bem curtinhos, tem capítulos que são só uma página, tem capítulos que são meia página e tem capítulos que são 2, 3 páginas. Então a leitura simplesmente rende, você vai lendo um capítulo atrás do outro, quando vê você já leu o livro todo. Espero que tenham gostado da resenha, nos vemos nos próximos vídeos, não esqueça de comentar, se inscrever e curtir, e até mais!